Aleluia, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo de número 28. Glórias a Deus, mais uma oportunidade que é o Senhor quem nos dá de estarmos aqui para ouvirmos a palavra dele. Assim como foi orado, independente do número de pessoas, a palavra ela não é submissa ao número, mas sim aquele que está presente que fala através dela, que é o Senhor. Conforme os irmãos encontrarem, podem glorificar o nome do Senhor. Glórias, glórias, nós te damos, Senhor Deus. Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 1. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como leão. Agora eu quero que vocês abram comigo a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Glórias, glórias sejam dadas ao teu nome, ó Pai. És o nosso rei, o nosso general, aquele que nos instrui e nos ensina na arte do combate. Santo, santo, santo. Apocalipse capítulo de número 5, versos de número 5, uma passagem muito lida, muito conhecida, muito entoada, muito proclamada. A palavra do Senhor diz assim: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia, pode fechar a palavra do Senhor, feche seus olhos. Quero fazer mais uma oração de cobertura e proteção neste lugar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui totalmente submissos e subordinados à Tua presença que é real, porque o Senhor é um Deus tão generoso, tão genuíno e tão maravilhoso, que não temos palavra para Te agradecer por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará em nossas vidas. Nós não somos dignos, nós não somos ninguém, nós somos o pó da terra, nós somos vermezinho de Jacó, maldito homem que somos, é o que a Tua palavra diz, mas mesmo assim o Senhor se importa conosco, mesmo assim o Senhor nos tirou do reino das trevas, nos transportou para o reino do Filho do Teu amor, nos lavou, nos remiu, tirou de nós toda imundícia, todo pecado, toda moléstia, toda maculação de Satanás e nos colocou num lugar de respeito, um lugar de destaque, porque a glória que o Senhor quer manifestar na minha vida e na vida de cada um que aqui está, é uma glória acima do ouro e da prata, acima dos bens materiais, acima do reconhecimento humano, é uma glória que vai de eternidade a eternidade, que se chama vida em Cristo, que se chama Nova Jerusalém, que se chama salvação, e é esta a única glória que nós queremos alcançar, que nós viemos nos reduzir a nada, para que o Senhor apareça e cresça em nós, que o Teu poder aqui venha a ser entronizado, e que o Senhor cele este lugar com poder e glória, porque uma coisa eu sei, aqueles que se disponibilizaram a estar aqui, não sairão de mãos vazias, porque quem nos garante esta vitória é Jesus Cristo, o Senhor. Aplauda o nome do Senhor, querido, neste momento. Santo, santo é o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Podeis assentar, meus queridos, adorando ao nome do Senhor. Preste muita atenção, não deixe absolutamente nada roubar a palavra que o Senhor tem para o meu e para o seu coração nesta noite. Primeira passagem que eu li foi lá em Provérbios. E o que aquele versículo estava dizendo? Estava dizendo assim: o ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga. Já os corajosos, os justos, eles são corajosos como leão. Hoje, quando eu estava meditando na palavra do Senhor, o Senhor falou ao meu coração defesa. Essa palavra que é muito forte, defesa. E o que combina muito com defesa, mediante toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é esse símbolo tão falado que é o leão. O leão, ele retrata, ele reporta o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é reconhecido na Bíblia como 2 animais, como o leão e como o cordeiro. Poderia ser algo tipo fora do normal, descomunal, comparar o nosso Deus a animais, a uma classe que às vezes nós consideramos tão inferiores à nossa classe, que é a raça humana. Mas não, a Bíblia ela descreve ele com precisão, tendo as qualidades de um cordeiro, mas também as qualidades de um leão. Então quando a Bíblia ela usa um animal para destacar, para simbolizar alguém, alguma coisa, ela está referindo às qualidades deste animal.
Então Jesus, quando ele recebeu a qualidade de leão, o que a Bíblia estava querendo dizer? Estava querendo reportar a qualidade de rei que o leão tem. E eu fui pesquisar a respeito dos leões e descobri coisas maravilhosas, meus queridos. Uma coisa que eu posso falar para mim e para você: o leão, ele está muito acima de nós, muito acima do ser humano em termos de coragem, de valentia, de força, de ímpeto, de valentia. Tudo isso são coisas que o leão, ele tem de sobra, mesmo sendo um ser irracional, mesmo sendo um ser que não conversa, não fala o nosso idioma, um ser que pode não casar, que pode não construir casa, prédios ou coisas que os seres humanos têm a inteligência de construir, mas coisas que são muito mais importantes, eles possuem. E quando eu comecei essa pesquisa a respeito do leão, eu comecei por quê? Porque se a Bíblia está falando que os justos são corajosos como o leão, então quer dizer que nós temos sim uma credencial para sermos comparados com esse ser tão majestoso que é o leão, porque senão a Bíblia, ela não nos compararia. A Bíblia não mente de forma alguma. Mas eu parei para meditar: Senhor, em que nós somos comparados com o leão? E meditando na palavra do Senhor, eu pude saber desde o começo da vida de um leão até o final. Para você saber o início, a trajetória de um leão, primeiro você tem que saber sobre a mãe dele. A mãe deste leão, ela não pode ser uma mãe que não possui experiência. Ela não pode ser uma mãe inexperiente. Porque uma leoa inexperiente, ela coloca em risco a vida dos seus filhotes. Uma leoa, ela pode ter em média 2, 3 filhotes por vez. Ela não é que nem o cachorro, ou que nem o gato, ou que nem esses animais coelho, que tem vários de uma vez só. Não, às vezes são só 2 leõezinhos. E na história que eu vi, uma das mães leoas da savana africana, ela era inexperiente. E o que significa isso? Ela nunca havia sido mãe, ela era muito nova. Uma leoa que, embora seja uma caçadora, ainda que ela seja uma predadora muito eficiente, corajosa, ainda que ela defenda o seu bando, ainda que ela cace para o seu leão alfa, ela era inexperiente, uma leoa que não tinha experiência materna. E quando ela teve a sua gestação, e depois ela viu que estava se aproximando da época de dar à luz aos seus filhotes, o que ela fez? Ela procurou uma toca para que os leõezinhos viessem a ser mantidos protegidos. Mas ela não escolheu bem. Ela escolheu uma toca que ficava próxima do rio. E sabemos que o rio atrai muitas manadas de animais, muitos tipos de animais, inclusive os maiores e derradeiros inimigos dos leões, que são as hienas, que são os tigres, que são os hipopótamos e outros leões também, porque leões, eles disputam entre si território. São brigas, batalhas sangrentas, porque um leão quer mostrar mais poder do que o outro, um leão quer mostrar mais força, mais reinado do que o outro. Seria muito fácil se numa savana africana tivesse só um leão, mas não, existem vários querendo disputar o topo da cadeia alimentar. Então essa mãe leoa, ela fez o seu ninho perto das águas, onde as hienas, que são os bichos assim que são mais inimigos dos leões, elas gostam de povoar, elas gostam de ir saciar a sua sede. E a mãe, ela não pode ficar o tempo todo próxima dos seus filhotes. Ela teve os seus filhotes lá, ela amamentou, e quando eles tinham mais ou menos umas 3 semanas por aí, ela teve que sair para caçar, porque os leõezinhos, eles não sobrevivem somente do leite, mas desde pequenos eles têm que ser ensinados a ser predadores, porque senão quando eles forem mais velhos, eles não conseguiriam caçar, eles não conseguiriam sobreviver à carne de outros animais. Então essa mãe, ela saiu para caçar, e quando ela voltou, ela se deparou com uma surpresa muito terrível: os leõezinhos não estavam mais lá. Alguma hiena, ou algum outro leão, algum predador havia devorado os seus leõezinhos. Então, para um leão ele nascer, ele passa por todo esse processo. A mãe dele tem que estar preparada. A mãe dele não pode ser mãe de primeira maternidade, marinheira de primeira viagem, como eles falam. Então, para um leão ele chegar à fase adulta é muito difícil, porque quando ele é adulto, ele é um ser que bota medo, moral, ele inspira perigo para os outros animais. Mas quando ele é pequeno, quando ele é inexperiente, ele é totalmente vulnerável, à mercê do ataque. Os outros animais podem matar, os outros animais podem devorá-lo. E acredita-se que outros leões adultos, o prato preferido deles são filhotes de leão. Então,
do mesmo jeito que havia uma mãe inexperiente, havia uma mãe experiente. Uma mãe que já teve outras crias. E essa mãe também teve 2 filhotes. Só que ela procurou um lugar estratégico para colocar os seus filhotes. Ela não procurou a beira do rio, pensando que eles poderiam beber à vontade, não. Ela procurou um lugar mais retirado no meio da savana, no meio dos arbustos, onde ela estava camuflada junto com seus filhotes, que nenhum outro animal conseguiria ouvir os rugidinhos, os miadinhos dos seus leõezinhos. Mas ela estabeleceu a sua toca, o seu ninho, no meio dessa mata. E nenhum dos outros animais conseguiu devorá-los, conseguiu destruí-los. E esta mãe, depois que ela voltou da caçada, ela pôde encontrá-los lá. E depois que ela viu que os seus leõezinhos já estavam numa idade mais avançada, ela levou e apresentou eles de volta para o bando. Então esse filhote que sobreviveu ao meio da ausência da mãe, ao meio da ausência do pai, ele agora faz parte do bando. Porque não é fácil no reino animal para os animais eles nascerem e já participarem das reuniões do bando. Não, eles passam por todo um processo de desenvolvimento, porque não é fácil estar em bando. Todos nós sabemos que ser igreja não é fácil. Existem várias diversidades de opiniões, várias diversidades de personalidades. Personalidades mais frágeis, personalidades mais fortes, personalidades mais reclamantes, personalidades mais quietas. Então não é fácil viver em bando. E esses filhotes, quando eles estavam preparados, eles foram levados. Eles passaram dos seus 3 meses, 4 meses, 1 ano, até avançarem, chegarem à fase adulta. Quando o leão ele chega na fase adulta, vai desenvolvendo nele umas características que faz os outros predadores terem medo dele. E a principal característica do leão é a juba que ele possui. Uma juba dourada, uma cor meio amarronzada clara. E diz esses estudos que eu fiz, que quanto maior a juba, quanto mais a grossura, quanto mais a imponência dessa juba, maior o instinto de perigo que ele transmite para os seus inimigos. Porque não é somente ser leão, o negócio não é somente cuidar de si próprio, ele tem uma manada, ele tem um povo, ele tem uma equipe para cuidar, para que ele venha tomar a frente da guerra por eles. Todos nós sabemos que numa igreja, o pastor, ele é o que vai à frente, ele é o líder. Ele não é um pastor somente para tomar decisões, somente para ter lugar de destaque. Ele é um líder para enfrentar o inimigo primeiro do que nós. E assim é o leão. O leão ele tem que ser preparado para que quando vierem outros leões, ele com a sua equipe treinada de caça, de resistência, eles possam avançar e combater aos inimigos. Assim como o nosso pastor. O nosso pastor, quando ele chegou na qualidade de pastor, ele não tinha nem um pouco da experiência que ele tem hoje. Hoje ele já sabe como é dar a vida por uma ovelha. Ele já sabe como é orar, como é pagar um preço, como é jejuar pelas ovelhas que são frágeis. Mas já que os irmãos vão entender o porquê que eu estou falando de leões. Então esses leões, para eles inspirarem medo, eles têm que além de ser grandes, eles têm que ter uma juba majestosa e eles têm que ter uma equipe com eles. E essa equipe normalmente ela é formada de leoas, leões fêmeas. Normalmente as mais responsáveis pela caça são as leoas, não são os leões. Porque, segundo essa pesquisa também, eu fiquei sabendo que os leões, eles dormem em média a 20 horas por dia. 20 horas, eles só acordam para caçar, para devorar, para comer as suas presas. Então você deve ter uma ideia de que leão é um ser assim, folgado, que gosta de dormir bastante. Só que ele é um ser que ele não precisa ficar o máximo do tempo acordado, mas que quando ele está acordado, o bicho pega. É isso que nós devemos meditar. Nós temos o nosso momento de descanso, nós temos o nosso momento de aprendizado, nós temos o nosso momento de dormir. Mas quando nós estamos ativos, quando nós estamos despertos, quando nós estamos de pé, aí o inimigo tem que fugir. Porque todos os leões passam por esse processo. E outra coisa, ele, para inspirar mais imponência, ele delimita o seu território, fazendo xixi no chão, esfregando as suas patas na urina, e assim ele caminha por todo o seu território, deixando o seu odor, o seu cheiro, marcando o território, deixando bem claro para as hienas, para os outros leões e para todos os outros predadores, que aquele lugar tem dono. Porque nessa urina que ele faz, ela contém um tipo de DNA, que mostra a idade e o vigor que o leão tem.
Então, se ele é um leão de idade avançada, e se ele é um leão de vigor, os inimigos irão saber, irão pensar 2, 3, 4, 10 vezes antes de atacar. E quando eles delimitam todo o seu território, estão agora com as suas fêmeas, porque um leão, ele não tem somente uma fêmea, ele tem várias, porque ele é o rei, ele pode ter, assim como Salomão tinha várias mulheres, o leão, ele tem várias leoas. Às vezes pode ser que 3 leoas fiquem grávidas do mesmo leão. Mas o que mais importa para o leão, o que é? Proclamar a sua raça, proliferar-se, multiplicar-se. Do mesmo jeito que ele é o dono da savana, do mesmo jeito que ele é o animal que bota mais medo, ele é o animal mais frágil, porque quer tocar no leão, toque nos seus filhos, toque nos seus filhotes. O que é mais desperto na hora de uma batalha é uma leoa que foi vítima de um atentado contra os seus filhos. Porque essa leoa que teve os seus filhotes decepados, seus filhotes devorados, ela ficou muito furiosa. Só que uma coisa que eu aprendi também é que a leoa, ela precisa passar por essa situação. Porque somente ela passando por essa situação de perder os seus primeiros filhotes, que ela vai adquirir experiência para que na segunda gestação ela não venha cometer os mesmos erros, de colocar a sua toca, a sua ninhada em lugares impróprios. Então isso é muito preciso. E assim também é na vida do crente. Às vezes são os nossos erros que mais nos fazem doer, nos fazem sentir dor, nos fazem nos oprimir, que nos dão experiência para não errar de novo. Às vezes nós temos sim que passar por perdas, por erros. Assim como diz o hino da Flor de Lis, às vezes a gente erra tentando acertar, mas errar também não é o fim do mundo. Quando você comete um erro que te ensina, esse erro não é para a tua morte, mas é para a tua vida. Não é para a tua cativância, mas é para a tua libertação. Não é para a tua doença, mas é para a tua cura. Então assim é também na vida dos leões. E após ele ter todo o seu grupo de caça, todas as suas leoas com sede de sangue, leoas poderosas, leoas fervorosas, ele ataca as suas presas. E outra coisa, eles nunca atacam sozinho, nunca vai um leão contra um antílope, um leão contra um cervo, sempre eles atacam em grupo, eles atacam em mais de um. Normalmente depende, uma girafa precisa ser derrubada por mais ou menos uns 10 leões. Isso é porque a girafa, ela tem 5 vezes a altura do leão e 5 vezes o peso do leão. Eles precisam de equipe, trabalho em equipe. Nem o ser mais poderoso da savana africana consegue vitória na sua caça sem ter os seus ajudantes, os seus irmãos, as suas esposas e os seus companheiros junto com eles. E assim é na vida do cristão. O cristão que é denominado leão da parte do Senhor, que recebe essa qualidade de leão, de filho de leão, ele nunca obtém vitória sozinho. Por isso que nós sempre buscamos estar em grupo. Jesus, ele nunca enviou ninguém sozinho. Quando ele começou o ministério dele, eles eram apenas 12, 13 contando com Jesus, e depois eles fizeram 70. Ele não enviou esses 70 um por um, porque se ele enviasse um por um, seriam 70 lugares diferentes. Mas não, ele enviou de 2 em 2, ainda que o número alcançado seria menor. Mas de 2 em 2, pelo menos se um estava fraco, o outro ajudava a se levantar. Se um estava desanimado, o outro incentivava. E assim tem que ser no nosso meio. Um leão que quer obter vitória, tendo a força que tenha, tendo o conhecimento que tenha, a unção que tenha, não obtém vitória sozinho. Um pastor sozinho não faz igreja. Uma pastora sozinha não faz igreja. Um presbítero sozinho não faz igreja. Nós somos um grupo. Nós somos uma equipe. E somente em equipe nós alcançamos as maiores vitórias que nós estamos precisando. Às vezes a guerra que você está levando, você não está vencendo porque não é uma guerra individual. Existem batalhas individuais, mas existem batalhas que nós temos que recorrer à participação, à oração dos nossos irmãos, à cobertura, a pessoas para nos aconselhar. Saiba discernir se a batalha que você está vivendo é uma batalha individual, que é só tua e Deus, ou é uma batalha que você tem que chamar os outros leões para rugirem em teu favor junto com você. Porque senão sozinho, batalhas que não são individuais, nós não iremos vencer. E depois de muito tempo nós aprendemos que sozinha, uma andorinha que chama, não faz verão. Aquele ditado popular, uma andorinha só não faz verão. Nós não somos ninguém sozinhos. Não se solitarie,
Não se tire do meio das pessoas. Busque sempre estar em grupo. Atraia as pessoas para você. Seja uma pessoa que as pessoas têm prazer de estar perto. Um leão, corajoso, forte, destro, uma leoa. Mas que as pessoas têm prazer de estarem juntos. Porque numa guerra, numa batalha, se não for uma batalha amigável, uma batalha que as pessoas amem umas às outras, é cada um por si. Uma guerra, um soldado não está preocupado com o outro, não. É somente em campos de batalha, em exércitos, que as pessoas são companheiras. Porque se for um campo de batalha que é si por si, não estão nem aí se o da direita, da esquerda está morrendo. Não, eles querem sobreviver, eles querem salvar a si mesmo. E na igreja não pode ser assim. Na igreja eu tenho que me preocupar com o irmão que está mais fraco, com o leão que foi ferido, que quebrou a pata, a leoa que perdeu um filhote, a leoa que foi frustrada. Com os leões que são mais velhos, estão impossibilitados de caminhar sozinhos, ou muito jovens e não sabem caminhar sozinhos. Nós devemos nos preocupar com o nosso bando, nós devemos nos preocupar com a nossa equipe, com o nosso povo. E nós não somos, tipo assim, trazendo para a área dos leões, nós não somos como eles, um grupo inimigo do outro. Porque se for olhar assim, generalizar, uma igreja ser inimiga da outra igreja, não, isso não é certo. Isso é errado. E nós que somos um grupo de leões aqui, nós temos que ser com um grupo de leões lá, porque os nossos inimigos não são seres humanos. Os inimigos dos leões podem ser outros leões. Os nossos inimigos não podem ser outros seres humanos. Os nossos inimigos, todos nós sabemos que são demônios, que são principados, potestades, que são seres das trevas, que são entidades do mal, que são hierarquias, malignas, que tentam contra as nossas vidas. Então por isso que num bando de leões, eles dão a vida uns pelos outros. O leão macho, o leão alfa, que é o dono da savana, ele faz de tudo para proteger as suas fêmeas. Mas incrivelmente, as fêmeas atacando em grupo, elas são mais poderosas em força do que o próprio leão. Às vezes nós subestimamos as mulheres. Às vezes nós achamos que nós, por sermos homens, nós temos mais força, mais, aquele ímpeto, aquela característica dominante do que as mulheres, e nós estamos errados. Porque as mulheres e os homens hoje em dia, eles estão no mesmo patamar. Claro que no relacionamento, o homem é o cabeça da relação. Mas hoje nós vemos mulheres muito mais ferozes, muito mais corajosas do que os homens. Porque ser homem e ser mulher não importa. O que importa é ser de Deus. O que importa é ter Jesus Cristo. O que importa é não ceder ao inimigo. Na savana, os inimigos são as hienas. São seres que riem. Eles gostam de rir, eles gostam de debochar. E são seres covardes ao mesmo tempo. Qualquer ser, qualquer animal que possa ser maior do que as hienas, elas já recuam de medo, elas têm medo. Elas só atacam seres que são do seu tamanho para menor. E sabe outra coisa que eu descobri das hienas, que são as inimigas dos leões? Elas são feias, elas são pequenas, elas são risonhas, elas não têm a mesma tática de guerra, elas não têm a mesma familiaridade que os leões têm. E outra, elas seguem os leões para depois usufruírem dos restos das caças dos leões. Elas não caçam si próprias, por si próprias. Elas não caçam outros animais, não. Elas andam de longe, esperando os leões caçarem, matarem e se fartarem, e depois comerem a carcaça que sobra das presas que os leões caçam. Então nessa guerra entre leões e hienas, os leões certamente são os vencedores. Os leões, quando eles chegam na fase adulta, eles vão avançando, e depois, creio eu, que quando eles chegam numa idade que está quase morrendo, outro toma o seu lugar. Outro toma as fêmeas, e a sua linhagem, ela continua. Então os leões, todos nós sabemos que são seres maravilhosos, só que são seres sanguinários, são seres que você não pode brincar. Nós não podemos ir agora na savana africana e entrar lá e ir brincar com os leões como se fossem meros gatinhos. Não, eles são seres poderosos, seres perigosos, letais, mortais, mortíferos, que matam sem pestanejar. E quando eles atacam uma presa, principalmente as leoas, elas têm garras tão afiadas e tão pesadas que elas rasgam a presa. Elas atacam com as garras, com os dentes e com a mandíbula. E assim eles tornam a presa totalmente vulnerável e morta no ataque que eles desferem. Então, trazendo para a palavra que nós lemos hoje, o que de leões que nós estamos tendo?
Porque a palavra do Senhor diz que o ímpio, ele foge, sem que ninguém o persiga. Fugir, essa palavra significa covardia, significa medo. E os ímpios são esses medrosos, os ímpios que fogem, os ímpios que tremem perante Satanás, os ímpios que não sabem guerrear, os ímpios que não têm coragem, os ímpios que não são leões, eles são covardes. Mas sobre nós que somos os justos, ele diz que nós somos corajosos como leão. Será que a nossa coragem está avançando a esse ponto? Sermos corajosos como esse ser tão majestoso que eu acabei de pregar aqui, que eu acabei de falar, mencionar. O leão, ele tem táticas de guerra. O leão, ele não vai para uma guerra sem ele saber o que ele está fazendo. Ele nunca ataca sozinho e ele nunca ataca um outro animal que ele saiba que ele vai perder. Ele tem estratégia, ele tem milícia. Sabe qual é a milícia dele? Os outros leões. E no momento de um ataque, trazendo espiritualmente nós falando, nós devemos estar muito preparados para nos manter de pé quando nós atacamos ao nosso inimigo, Satanás. Todos nós sabemos que grandes homens e mulheres de Deus, eles já sucumbiram, eles desistiram, eles pararam no meio do caminho, eles desistiram deste caminho. Por quê? Lidaram com forças muito maiores do que eles podiam suportar. Nós devemos o que como igreja do Senhor? Assim como leões e leoas, nós devemos nos preparar, nos precaver, adquirir esta experiência de guerra e de batalha, para nós não desistirmos. Porque trazendo para os dias de hoje, qual é a nossa batalha? A troco de que nós lutamos? Nós lutamos por salvação, em primeiro lugar. Nome no livro da vida é a nossa maior batalha. Se você não consegue ganhar esta batalha, nenhuma das outras vai valer a pena você ganhar. O seu nome no livro da vida, a sua salvação garantida, é a tua maior, dádiva da parte do Senhor. Batalhe primeiramente pelo seu nome lá. E como o nosso nome, ele fica rolado lá, ele fica intacto, totalmente fora de riscos de ser desescrito ou de ser apagado. A santificação é a nossa maior arma contra as trevas. Não é nem o conhecimento, não é nem, a oratória, não é nem o poder de ataque, mas sim é a defesa. No meio dos leões, nada adianta o leão ele ter um ataque brutal e letal, se ele não tiver uma defesa, porque querendo ou não, uma hora ou outra, esse leão ele será atacado. E não pense que esse leão ele será atacado estando em bando. Ele será atacado quando ele estiver sozinho, quando ele não tiver a escolta atrás dele para ajudá-lo na batalha. E assim é conosco. Já vi muitos pregadores pregando isso, mas vale a pena que o diabo, ele nos vê como igreja, como um exército. O diabo ele lida falando das pessoas que oram, sabe como? Ele fala com os dele sobre os guerreiros de oração. Os guerreiros de oração. É isso que ele fala daqueles que oram. Ele sabe do poder de uma igreja. Ele sabe da autoridade que nós temos. Ele sabe do poder. Ele sabe do conhecimento. E ele sabe da vitória que já nos foi dada por Jesus. Então, claro que ele não vai querer nos atacar no meio da igreja, estando em grupo, estando em bando. Não, ele vai querer atacar de monte em um sozinho. Por isso que nós temos que estar preparados. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É o que a palavra do Senhor diz. Saiba, meu querido, que o inimigo, ele vai tentar te pegar sozinho. Lá na tua casa, ou no teu serviço, ou na rua, ou no trânsito, ou seja, onde quer que for. Ele quer te pegar sozinho, porque sendo dois, já é mais difícil para ele conseguir vitória. Não, ele quer sozinho. E é neste momento que você tem que usar de estratégia contra ele. É neste momento que você tem que estar preparado. Porque ele pode sim usar alguém para te afetar, mas muitas das vezes ele usa nós mesmos. Ele usa a nossa mente, ele usa a nossa boca, ele usa os nossos olhos, ele usa as nossas emoções, aquilo que o nosso coração é inclinado. Então o ataque que Satanás ele investe é quando nós estamos mais, à mercê, quando nós estamos mais despreparados. Porque numa batalha ninguém ataca um exército que está preparado, ninguém ataca de ataque surpresa. Não, eles vêm na linha de frente porque sabe que o outro exército está preparado. Ia ser um confronto de duas milícias. Mas com Satanás é diferente.
Não pense que Satanás ele se atreve a afrontar o teu Deus, porque ele tem medo de Deus. Ele tem medo de Jesus. Ele treme ao ouvir o som do nome dele. Cada vez que a gente fala Jesus, ele treme. Os demônios eles recuam, os demônios têm medo. Quando Jesus realmente está, aí sim eles têm medo. Mas quando nós estamos sozinhos, é quando esse nome tem que fazer mais efeito no mundo espiritual. Seja fortalecido hoje. Receba fortalecimento da parte do Senhor. Não para ser um guerreiro, sabe, fácil de ser atacado, mas ser conhecido no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele funciona mais ou menos como funciona o nosso mundo. Lá eles se comunicam, lá eles conversam, lá eles têm um relacionamento espírito com espírito, demônio com demônio, anjo com anjo, Deus e os salvos. E no mundo espiritual, lá no inferno, nas profundezas, os grandes homens e mulheres de Deus dessa terra são muito requisitados lá. Eles falam muito. Só assim, nossa, aquele lá, nossa, nós estamos investindo tudo que nós temos para derrubar, mas não conseguimos. Aquele outro lá, nossa, ele ajuda. Aquele outro, ele faz coisas assim que estão bloqueando os nossos caminhos. Ele ajuda o seu próximo, ele prova o caráter dele. E os demônios, eles nos conhecem. Cada um de nós, no mundo espiritual, somos tidos como, tipo assim, um tipo de pessoa. Que tipo de pessoa os demônios olham para você e veem? Uma pessoa fácil de ser enganada? Uma pessoa fácil de se irar, fácil de pecar, fácil de sucumbir? Ou uma pessoa resistente? Uma pessoa que eles têm medo do Deus que você serve? Uma pessoa que eles respeitam no mundo espiritual? Porque existe muito crente hoje que está achando que está botando o diabo para correr, mas na verdade o diabo está rindo, caçoando da cara, porque não tem nada de Jesus. Não tem a valentia, a coragem, a destreza, o conhecimento, o amor, a paz que Jesus tinha. Então como que um crente assim, que não tem nada desse predador que eu acabei de pregar aqui, leão, vai colocar medo em algum demônio? E a palavra do Senhor diz que os justos são corajosos como leão. Então se você não é corajoso, você não é leão. Se eu não sou corajoso, eu não sou leão. Esse versículo não é para mim, não é para você. Mas se você é, ou melhor, ou se você tomar a posição de hoje, adquirir esta coragem, sabe, essa força, essa valentia de não ter medo do seu adversário, porque aqui eu não estou falando de adversários naturais, eu estou falando de demônios. E se você tem medo de demônios, se você tem medo de principado, se você tem medo desses bichos tudo aí, quer dizer que a coragem de um leão não está sobre você. Quer dizer que se os seus filhos, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou qualquer um estiverem em perigo, você não vai conseguir salvá-los da garra do leão. E não esse leão que é o da tribo de Judá, mas sim o leão que ruge ao derredor. Porque do mesmo jeito que Jesus Cristo ele é citado na Bíblia como leão, o inimigo também é. Porque do mesmo jeito que Jesus Cristo, ele é o rei dos céus, ele é o rei de toda a raça humana, Satanás ele é o rei de todos os demônios. Assim como Jesus tem exército, ele também tem. E nós estamos no meio desse fogo cruzado, desse campo de batalha. Nós estamos e nós temos o livre-arbítrio de escolher de que lado nós estamos. Todo mundo que está aqui escolheu estar do lado de Jesus. E isso é maravilhoso da parte do Senhor. Mas não adianta escolher estar do lado do general, do lado dos leões e não ser um leão. Você vai atrapalhar o seu exército. Aprenda a desenvolver a sua vida com Deus. Aprenda a ter a valentia de um leão. Porque a palavra do Senhor diz lá em 5:5 do Apocalipse, que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então filho de leão o que é? É leãozinho. Nós somos todos leões em fase de crescimento. Nós somos frágeis. E se o leão que toma conta de nós não tomasse conta de nós, as hienas já teriam vindo, os predadores já teriam nos ceifado, já teriam nos matado, já teriam nos devorado. A Bíblia fala que se Satanás pudesse, ele nos tragaria vivos. Ele não faz distinção de cor, ele não faz distinção de raça, de classe social, de conhecimento, de altura, de poder, de popularidade, de fama. Ele quer matar a todos. Então quando Jesus ele deixou escrito que ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, e depois lá, há muitos e muitos séculos antes, o salmista, ele deixou escrito que os justos são corajosos como leão. Ele estava nos mostrando que não é somente o nosso líder que é um leão, que nós também podemos ser. Assim como falam que filho de peixe, peixinho é, filho de leão, leãozinho tem que ser.
mas não um leão frágil, não um leão facilmente devorável, facilmente, tragável, mas sim um leão forte e resistente. Nós temos que ter o máximo do nosso leão alfa que nós podemos ter. Nós temos que ter o máximo de Jesus que nós podemos ter. Que todos nós sabemos que o leão, ele tem sim os seus momentos de vulnerabilidade. Quando ele devora uma presa, pelo que eu me lembro, se eu não me engano, parece que ele pode devorar de uma vez 20 quilos de carne, 20 quilos de animal. Mas depois ele fica mais, mais abobadão, ele fica mais cansado, ele não tem a mesma disposição. Porque aí é o momento dele descansar, dele dormir as suas 20 horas diárias. Do mesmo jeito que o leão fica frágil, nós também ficamos. Mas não sejamos pegos desprevenidos em nenhuma batalha que nós venhamos enfrentar. Venhamos estar sempre preparados. Porque do mesmo jeito que Jesus ele foi citado como leão, ele foi citado também como cordeiro. As qualidades de cordeiro nós sabemos, que ele é calmo, que ele é dócil, que ele não ataca, que ele não fere, mas que ele ama, que ele dá valor ao seu Senhor, ao seu pastor. As ovelhas, elas vão atrás do pastor, são seres muito, ingênuos, são seres muito atacáveis, não são seres fortes. Mas do mesmo jeito que Jesus foi citado como cordeiro, ele foi citado como leão, porque ele tem sim a sua área boa, a sua área, não boa, porque ele é bom em tudo, mas ele tem sim a sua área de mansidão, a sua área de perdão, a sua área de ficar em silêncio, assim como ele teve perante seus tosqueadores, mas ele também tem a sua área de leão, e é essa área de leão que o diabo mexe quando ele toca em mim ou em você. Jesus, ele é o nosso Senhor, que ele não mede esforços para lutar pela minha vida e pela tua, só que nós temos que fazer a nossa parte. Nunca seremos o rei ou a rainha da manada. O rei sempre será ele. Nós podemos ser representantes dele na terra. Nós podemos estar a serviço dele na terra. Mas eu quero dizer para você, se você como crente ainda não é um leão da parte do Senhor, o leão que eu falo em sentido de ataque, de coragem, para não temer o adversário, para que quando vier uma luta contra a tua vida, você seja o primeiro a dobrar teus joelhos e orar, a bater o pé, a falar: eu não aceito, eu não vou aceitar. Não a primeira reação ser correr para alguém mais forte, porque normalmente a gente faz isso. Quando vem uma luta muito grande, a gente corre para o pastor, corre para a pastora, corre para os grandes homens de Deus que a gente conhece, e nós ficamos naquela mesmice, naquela dependência dos outros, sendo que às vezes Deus tem um pastorado para a tua vida, um presbitério para a tua. E aí como que nós vamos fazer? Se nós não desenvolvemos em nós essa capacidade, essa qualificação da parte do Senhor, pare de correr atrás dos outros no seu momento de fraqueza. Nos momentos em que você está diante da guerra, a menos que o Senhor revele para você que você precisa de ajuda, tome posse do leão que você é, se levante. Existem batalhas, assim como eu falei, que são individuais. Se a batalha é em grupo, procure o grupo que você precisa para orar junto com você e levantar clamor. Se a batalha é individual, levanta-te e guerreie em favor das pessoas que não sabem guerrear sozinhas. Guerreie em favor dos seus leõezinhos, dos seus filhos, daqueles que não têm força, daqueles que não conhecem, ou às vezes pessoas até mais velhas do que você, pessoas mais experientes do que você, que não têm Jesus. Eles são presa fácil para Satanás. E no mundo que nós estamos hoje em dia, o diabo não faz diferença daquele que já foi crente e daquele que nunca foi crente. Ele quer matar todos. E os crentes, então, estão no topo da lista de procurados dele. Todos nós sabemos que tem uns filmes aí, principalmente de faroeste, de que quando uma pessoa ela é procurada, eles espalham um monte de cartazes por todo o território, falando: procura-se recompensa. Se você é um crente de verdade, que causa pavor no adversário, que causa prejuízo a ele e não lucro, que causa medo nele e não motivo de chacota, de risada, saiba que você é procurado no mundo espiritual por Satanás. E o teu nome está lá na folha de procurados dele. E ele vai querer te atacar, ele vai querer te vencer, ele vai querer te fazer se afastar da fonte do teu poder. Porque todo super-herói tem a fonte do seu poder. O Lanterna Verde, a fonte do poder do anel dele é uma lanterna verde, que ele recarrega quando as forças dele se esvaem. Nós temos uma fonte do nosso poder, que se chama Palavra de Deus, que se chama Bíblia. É a fonte
do poder de todo cristão. Porque através da Bíblia, Deus ele fala conosco. Deus ele nos dá instruções do que fazer e do que não fazer, do que ser e do que não ser. Então o que você e eu devemos fazer? Nós devemos procurar a manutenção da nossa força na palavra de Deus. Devemos procurar não somente a teoria da palavra, mas também a prática. Porque de nada adianta nós sabermos e nós não vivermos a palavra do Senhor. Que um leão nesta noite venha ser desperto em mim e em você, sabendo que aconteça o que acontecer, a guerra só vai ser vencida quando eu e você nos encontrarmos com Cristo. A batalha já está ganha, mas ela só finaliza no momento em que nós recebemos o galardão. Até o último dia da nossa vida, a guerra está travada, e nem eu e nem você escolhemos estar em guerra. Quem escolheu foi Satanás a estar em guerra conosco. E nós, como exército de Cristo, do poderoso leão, não podemos tremer quando o exército inimigo avançar contra as nossas vidas. Nós devemos estar preparados, com espada desembainhada, com escudo portado em mãos e com a armadura do Senhor, e também com todos os armamentos e munições que o Senhor nos disponibilizou. Prepara-te para a batalha, prepara-te para a guerra, porque são momentos de preparação. Um dia serão tempos de guerra, que não mais terão chances e nem oportunidades de você se preparar. O momento de preparar é agora. O momento de olhar para as trevas e falar: você foge de mim a partir de hoje e não eu de você, é hoje. É hoje a oportunidade que Deus te dá. É hoje a oportunidade que Deus quer aumentar a tua fé, quer aumentar a tua unção, quer aumentar o teu dom, quer aumentar o teu poder, porque o poder que nós temos, ele vem de Jesus Cristo. E se nós estamos firmados na rocha, nós temos a certeza e a plena convicção de que nós não seremos abatidos. Tanto quanto um leão, ele tem os seus lados fortes e os seus lados fracos, nós devemos cada vez mais vigiar nos nossos pontos fracos e fortalecer os nossos pontos fortes. Se você sabe louvar, você vai guerrear com a sua voz louvando o nome do Senhor. Se você sabe pregar, você vai guerrear pregando a palavra do Senhor, que é o que o Senhor te deu. Se você sabe dançar, se você sabe fazer qualquer coisa na casa do Senhor, esse é o seu ponto forte. Faça isso. Não deixe o diabo roubar o teu dom, não deixe o diabo roubar a tua chamada. A tua família, ela não pode guerrear sozinha. Cabe a mim e cabe a você lutarmos pela nossa família, porque às vezes o que está faltando é intercessão, o que está faltando é joelho no chão, o que está faltando é fé, confiança de que nós não somos presa para Satanás, mas sim nós somos os predadores, porque todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele é conhecido como leão, já o diabo, ele também é conhecido como lobo, e a presa do leão também é um lobo. O leão devora o lobo, o leão é mais forte do que o lobo. O leão da tribo de Judá, ele é mais poderoso do que o leão que ruge ao derredor. O leão da tribo de Judá, ele é muito mais poderoso do que a serpente, que Satanás também é simbolizado na palavra do Senhor. Então toma posse daquilo que você é em Cristo Jesus. Deixa Deus te levantar, deixa Deus te fortalecer, porque eu creio que grandes coisas Ele fará na minha vida e na tua. Amém, igreja? Convido vocês a se colocarem de pé neste momento, em nome de Jesus. Espero que todos tenham entendido a mensagem que o Senhor quis trazer, que assim como o leão, ele tem os seus limites, ele tem os seus pontos fortes, ele tem os seus pontos fracos, nós também temos. Mas não são os pontos fracos que fazem o leão deixar de ser leão. Um guerreiro é um guerreiro independente da fraqueza que ele tenha. Todos os grandes soldados, eles possuem pontos fracos. Os espartanos, eles tinham seus pontos fracos. No meio de tanta força, no meio de tantos músculos e de tanto armamento e de tanta coragem, eles tinham seus pontos fracos também. Assim como eu e você. Não ache que você não é um guerreiro de Deus só por causa dos seus pontos fracos. Não só por causa do que te faz chorar, do que te faz ficar triste. Guerreiro é guerreiro, leão é leão, independente da circunstância, independente da dificuldade que esteja passando. Não deixe o diabo roubar isso da tua vida, amém, igreja? Feche os olhos, quero orar. Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero declarar que a tua palavra, ela foi pregada, ela foi compartilhada com o teu povo, não somente, ó Deus, homens e mulheres do Senhor, mas a partir de hoje, leões e leoas na tua presença, de que não vão ter do que se envergonhar, do que não vão ter do que temer, porque está escrito que os ímpios fogem, embora ninguém os persiga, mas os corajosos, mas os justos, eles são corajosos como leão,
É isso que eu determino sobre a minha vida e sobre cada um que aqui está, que nós venhamos ter a coragem de leão e saber que não importa o nosso passado, o que importa é o nosso presente, o nosso futuro, as decisões que nós tomamos, aquilo que nós escolhemos para as nossas vidas, que determina a vitória que nós alcançaremos no fim, e sabemos que a vitória é certa, a coroa da vida já nos foi preparada, e que até este dia chegar, nós venhamos ter a força, a coragem, a valentia, a impetuosidade, a bravura de um verdadeiro leão do Senhor, a saber que a fonte do nosso poder vem do maior de todos os leões, o rei, o general, o respeitado, o cavaleiro do céu, que se chama Jesus Cristo, o Senhor. Assim eu abençoo a tua igreja, declaro que a paz, a graça, a consolação e tudo que vem do Senhor e procede das suas mãos, vem abençoar a tua igreja, desde agora e para todos sempre, e todos digam amém. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Glórias, 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 glórias. Santo é o nome do Senhor, aleluia.